Olá a todos, uma boa tarde. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Festival Som dos Tambores. Meu nome é Raul de Oliveira, eu sou coordenador do estado do Rio Grande do Sul para o Festival Som dos Tambores e fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui no Pampa. O Festival dos Tambores é uma idealização de Caio Inácio há mais de 30 anos. E ele vem trazendo para a gente os tambores rufando do Oiapoque ao Chuí. Ele saiu do Rio de Janeiro, desde ontem está aí o Festival Som dos Tambores passando pelo Pará, por Tocantins, por São Paulo, pela Bahia. Hoje a jornada saiu lá do Rio de Janeiro e atracou aqui no Pampa Gaúcho. Nosso amigo Mafredo Maracanã passou pra gente a incumbência de continuar fazendo com que os tambores ecoassem mundo afora. Pela segunda vez este evento está um evento online. Nós estamos transmitindo ele através da internet, fazendo com que os tambores cheguem até vocês. No Rio Grande do Sul, nós contamos com a presença do grande Marcelo Pimentel, a qual eu tenho a honra de chamar de amigo, está aqui na minha casa, trazendo um pouco da história dos tambores do Rio Grande do Sul. O bumbo legueiro, o ilu e também o tambor de sopapo. Marcelo Pimentel é educador social, percussionista, baterista, filho do grande compositor e músico Airto Pimentel, é uma referência, uma das grandes referências do Rio Grande do Sul, vai estar com a gente trazendo um pouco da história desses tambores. Também estará com a gente hoje o percussionista, radialista e coordenador administrativo da fábrica de gaiteiros lá da Barra do Ribeiro, uma idealização do nosso amigo Renato Borghetti, que está na live aqui, inclusive um grande salve para o Borghetinho. É uma felicidade ter vocês todos aqui. Os tambores, como meio de comunicação, surgiram nesse mundo, para que as pessoas alcançassem as informações, se falassem. É isso que a gente está fazendo, que o movimento, o som dos tambores está trazendo. A possibilidade e a facilidade de unir as pessoas. Mais do que nunca durante essa pandemia a gente teve que rever isso. Então, respeitando todos os protocolos sanitários, a gente vai manter essa live aqui e vamos iniciar agora, a qual eu tenho a honra e a felicidade. Aí vou fixar a câmera aqui nos nossos equipamentos tecnológicos para que o Marcelo Pimentel traga para a gente aí mostre para a gente a cultura gaúcha, como a gente vem apresentando aqui. Marcelo, muito obrigado. Que felicidade ter você com a gente aqui. Deixa eu fixar a câmera aqui. Aqui, ó. O prazer é todo meu e a grandiosidade da importância desse evento é inominável, porque nesse momento de reflexão, né, que a gente tem de pandemia, de renovação, eu acho que é um momento de renovação, né? A questão do tambor é uma questão que dá muita humanidade, né? No meu trabalho, eu sou um facilitador, uso a pedagogia dos tambores, né? Há muitos anos já, em vários... E a minha história como músico, estou com 57 anos, ela começou desde a minha infância com o tambor. Tu falou meu pai, hoje é dia dos pais, né? Meu pai, que fez a passagem faz 4 meses aí no começo da pandemia, e resolveu desistir desse plano e foi iluminar o plano espiritual e deixou para nós um legado que foi a relação com uma cultura gaúcha, de uma forma geral. Hoje é mais separado, né, e mais rotulado, e o tambor ficou no debate, né? E toda a cultura mundial, em todo o planeta, sempre vai encontrar o tambor. Alguns parecidos, membrafones, idiofones, enfim, aerofones, tambores com ar, tambores de água, tambores de toda forma. A percussão, ela é uma expressão de humanidade, né? Então, quem produz arte com percussão é o ser humano. Então, a percussão, ela humaniza. E qual é o tambor aqui do Rio Grande do Sul? Tu me fez essa pergunta, né? Por certo. Eu te digo com certeza que o bumbo legueiro hoje faz parte também da cultura da cultura do gaúcho, né? Porque existe o Rio Grande do Sul Brasil, né? Que é o verdadeiro, e existe aquela coisa, aquela impressão
que você tem do que o Rio Grande do Sul ele é diferente do resto do país. Então, as informações que chegaram aqui, basicamente foram, em tempos assim muito pequenos, elas foram as mesmas, né? Primeiro das tribos originárias, né? Dos povos originários que viviam aqui. Aí nós vamos a história muito antiga dos Incas, e, enfim, é um debate longe, mas que tinha tambor também. A vinda do europeu para cá, né? Trazendo as caixas de guerra que deu origem ao bombo legueiro posteriormente, que é esse instrumento que eu estou tocando aqui, praticamente na região do norte da Argentina. Ah, mas não estão falando do Rio Grande do Sul, cara? O que tem a Argentina a ver com isso? Tem tudo a ver, cara. Porque culturalmente as fronteiras se expandem muito mais do que a política, vamos dizer, geográfica, né? De geologia e, enfim, de geopolítica, né? Uhum. Então a cultura ela ultrapassa, né? Em 75, esse instrumento foi trazido. Já em 75, já em 1955, o grupo Los Chauchaleros, que é um grupo de percussionistas e cantores de folclore lá de Salta, da província província lá do norte da Argentina, resolveram ir para Buenos Aires e levaram uma formação assim, cantando chacareiras e coisas, com um bombos legueiro. E esse instrumento, ele falou muito forte, falou... Ele tem muita força do índio, né? Mas e aí tá, então o bombo legueiro é um instrumento indígena, mas esse ritmo aí, isso é africano. Sim e não. Dependendo, algumas partes de 6/8 vêm do chamamé, de uma outra região, que é uma outra divisão. Mas com certeza que o africano, estando aqui, contribuiu com alguns ritmos. Mas o tambor em si, ele é um tambor indígena que foi feito a partir do tambor medieval. Algumas batidas, como o malambo, a chacareira. Esse aqui é um bombo crioulo feito de compensado. Excelente também, muito usado na Argentina, e foi esse que chegou aqui em 75, trazido pelo Dr. Augusto Fagundes e o Glênio Fagundes, e aí apresentaram o bombo legueiro aqui, que começou a ser usado à farta nos festivais, Califórnia da Canção. Por que acontece? No Rio Grande do Sul nós temos muitos ritmos, mas nós não temos muitos tambores. Nós temos alguns tambores que são da área da religião, do sincretismo, por exemplo, como o tambor de Moçambique, que é tocado em Moçambique. O tambor tá batendo, tá repinicando. São tambores de lata e de material com pele animal. Eles têm um tremelico parecido com as caixas que tem do tambor de mar abaixo, que o Mimo Ferreira vai mostrar para vocês. Os percussionistas aqui do Rio Grande do Sul sempre estudaram, né, a música do mundo, né? Porque o Rio Grande do Sul sempre foi palco disso também. Tinha cassinos aqui, entendeu? Enquanto o Cartola fazia música lá, o Ludicínio fazia aqui, entendeu? Enquanto lá, a miscigenação da raça negra com do índio, surgia a capoeira. Pra cá, em 1950, já tinha capoeira também, entendeu? Nos terreiros, né, religiosos de Umbanda e de Nação, começaram a surgir o Ilu e esse tambor aqui, que é de lata, puxado com cordas tipo os djum africano, mas que ele pode ser com pele de cabrito e com pele de vaca, né? Então aqui são tocados os toques religiosos que os alabês tocam, né? Lá no candomblé chama Ogã, né? Então, aqui os alabês tocam os pontos, aí tem o pingo do borel, o próprio Mimo Aires tem um trabalho muito lindo nessa questão aí. Depois também o Serraria vai falar sobre outro tambor, que é o supapo, né? Que é um tambor que o mestre Giba levou durante muitos anos. Que Deus o tenha em bom lugar lá, batucando lá com todos os mestres lá que estão no andar de cima. O Giba eu tive a oportunidade na minha vida de fazer parte da banda dele. Toquei djembe e congas, né, na banda dele, aprendi muito. E tentei entender um pouco da musicalidade que ele tinha naquele instrumento, que é esse aqui hoje, é um sopapo cortado, né? Um compact sopapo? É, um compact, só que ele é 22 polegadas, né? É um monstro, né?
mostrar aqui. Tá mais pra um flambidu, mas é mais ou menos essa onda. Onde impera os graves, né? Na realidade o que acontece? O Giba usava o sopapo sempre pendurado, né? Uhum. E em 75 eu comecei a tocar, com 13 anos eu comecei a tocar na banda da escola. Comecei a tocar tarol. E aí o professor me levou para tocar no clube Ginástica Navegante de São João, que antigamente os clubes da cidade tinham os blocos de carnaval aqui que do sol um pouco. também. Deu um pouquinho mais para frente, Que desculpe. desfilavam nos blocos Aí de aparece carnaval. teu rosto melhor. Né? Os blocos desfilavam no carnaval, entendeu? Então ali tinha o sopapo, cara. Pô, eu tinha 13 anos, eu era magrinho, eu tocava caixa, mas daqui a pouco eu vi aquele instrumento monstro, assim. 22 polegadas tocando. Os caras com as mãos enfaixadas aqui, porque o ar eu pegava aqui e machucava, sabe? Enfim. E depois, com o andar da carruagem, os colegas podem defender com mais tempo isso, a questão de por que pararam de usar o sopapo no carnaval, né? E ficou o João Giba compondo músicas em cima do sopapo, levando aquele instrumento, e 2 ou 3 músicos assim, e o sopapo acabou sendo tirado do bloco de carnaval, primeiramente, e depois substituído pelo surdo de terceira, né? E hoje tem correntes assim que estão trazendo, mas mais com uma forma ornamental, porque musicalmente o sopapo já não encontra um lugar tão fácil assim, tem que construir uma percussão, porque ele tem bastante graves, né? Então tem que trabalhar em cima, né? Eu gosto do sopapo usar mais agudos e usar em outros estilos, né? Eu já usei em vários festivais. Mas enfim, e o bombo legueiro? O bombo legueiro passou a ser usado aqui em várias situações. Grupos de dança que faziam dança argentina, né? Uhum. E de folclore argentino, como o gato, chacareiras, que são feitas tudo em cima do bombo legueiro. A Mercedes Sosa começou a fazer apresentações pelo mundo inteiro e começou a levar os percussionistas usando esse instrumento, assim como o Domingo Cura, que tocava junto com outros elementos, criava uma melodia, né? Isso aqui é da Pampa Selvagem. A sede de liberdade, que rebenta a sogra do potro, que parte em busca do pago, em um galope dispara, rasgando a coxilha ao meio, levando o vento na cara. Então, criou-se músicas brasileiras, do Rio Gaúchas, em cima desse instrumento. E aí, de uma época que os pesquisadores, né, sabichões da cultura, resolveram designar o que é instrumento gaúcho e o que não era, né? Deixaram somente o pandeiro. Tem um pandeiro aí, não? Tem. O pandeiro, que é um instrumento também que nós temos aqui, como temos todos os instrumentos do samba, nós temos o pandeiro, que é tocado com certeza na vaneira de uma forma diferente. Aqui na serra se toca de um jeito, lá na fronteira com a Argentina se toca de outro. Na gaita ponto, a vaneira sai com mais ritmada. Na gaita piano, ela sai de outro jeito. Então, por exemplo, se você vai tocar um vaneirão... É parecido com o chachado, é parecido com tudo. Quando você tira o tambor, fica só a gaita. Aí você vê, por exemplo, o Oswaldinho, que eu tive a oportunidade de acompanhar já e desfrutar da convivência dele, que é um grande, e assim como outros grandes gaitistas, né, gaiteiros, acordeonistas, né, do nosso Brasil, Luiz Gonzaga. Por que tu acha que o Luiz Gonzaga não influenciou nós aqui, meu? Sim, com certeza. E lógico que influenciar, que o Jacques Pandeiro também influenciou, assim como o Lupicínio influenciou lá também. Assim como o Cartola vinha fazer show aqui, nos cassinos da Voluntários da Pátria. É o que nós estávamos E o falando. Calbi Peixoto vivia fazendo show nos anos 70 e 80, cantando músicas brasileiras. O Vicente Celestino, por exemplo, que era o maior cantor, assinou a capa do disco Os Araganos do meu pai, de 1975 e 73,
os araganos, grupos que cantava com orquestra, que cantava com roupas coloridas, enfim. E hoje eu fico muito feliz de ver a cultura gaúcha agora na mão. O César Oliveira e o Rogério Mello trouxeram elementos mais modernos, aceitaram, por exemplo, já o bumbo legueiro. Inclusive, esses dias eu vi o Rogério tocando com um bombo compacto. Não, já inventaram o bumbo legueiro compacto. Tem, muito bom o som, cara. É. Porque os instrumentos compactos, o que vale é a cultura do instrumento, entendeu? Eu posso estar tocando numa lata, mas eu vou estar tocando uma lâmpada quando eu estou tocando. Então, assim, ó, a nossa cultura é muito parecida. O que eu quero dizer com essa nossa fala rápida aqui é que existe, assim como no Brasil inteiro, mas principalmente aqui na questão do gaúcho, uma problemática, que é a mesma problemática racial da questão do porongos, a questão da apropriação de cultura do gaúcho, que tirou do índio, entendeu? A que parte que os povos originários, por exemplo, o jeito de fazer churrasco do gaúcho, o chimarrão, por exemplo, que estava mostrando aí, né? Alguns ritmos, enfim, né? E aí tu vê o gaúcho, o CTG, e aí vê tudo que está em volta do CTG hoje, né? A chula, olha seu mestre chula. Não tem tambor na chula, por quê? Poderia ter, porque o ritmo dela é assim, ó. O tambor tá batendo, tá rebicando. Seu mestre chula, seu chuliador. Ó, a mesma coisa. Balaio, meu bem, balaio sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio sim, a bota a postura no chão. Devia ser balaio, entendeu? O balaio é uma música que é usada nos CTGs, outras do espinho. Tem músicas que são bem que tu vê que é coisa da senzala. Se tu quiser, Marcelo, mas que passou para não te atrapalhar e o sol não está te atrapalhando, não, tá legal, tá bom? Legal. O Centro de Tradições Gaúchas absorveu tudo isso. Uhum. E devido às questões, né, de políticas e tal, acho que ficou um pouco mais aristocrático, né? Então perdeu o popular. Então o instrumento que nós temos popular no Rio Grande do Sul é o bumbo legueiro, com certeza. Uhum. Que está em vários estilos, né? Está numa percuteria como bumbo e caixa e chimbal, né? Está no carnaval, no samba, entendeu? Tá no maracatu, tá em todos os ritmos, porque ele aí, quando ele bota um coro aqui, ó, ele se... O que vai fazer a diferença é o conhecimento da batida que tu vai dar, né? Por exemplo, tu vai tocar um maracatu, o maracatu é bem diferente dos outros ritmos, né? Do tambor, embora os tambores são parecidos, os alfaias são muito parecidos, exatamente, né? o que eu ia dizer, então, eles ecoam muito, né? Agora, vai tocar um malambo. Ou então, um vaneirão. Uma milonga. Então, o que acontece? No tambor, o Ernesto Fagundes tem um trabalho muito lindo de tambor gaúcho aqui, porque ele pegou bem essa cultura, né, do argentino, do tambor, esse contato que ele tem direto lá, e ele compõe músicas, então ele é bastante. Eu gosto de colocar outros elementos, eu já toco tudo, mas eu gosto muito do bumbo legueiro. O bumbo legueiro me levou para me apresentar no mundo inteiro tocando bumbo legueiro, cara. Eu tive na Grécia, tive na Itália, tive fazendo shows em Buenos Aires, tive a oportunidade esse instrumento me levou para o Marrocos, me levou para um monte de lugar. Então ele tem muita coisa para dar ainda para o Rio Grande do Sul. Né? E aqui no Rio Grande do Sul os percussionistas todos são estudiosos e estão em contato com o Brasil, cara. Então se você vai tocar pandeiro aqui, tem uma forma gaúcha de tocar pandeiro. Se você vai tocar djambê, eu já toquei djambê, por exemplo, cara, em festival de Moçambique. Tirei melhor instrumentista, tive que dar um monte de entrevista. Porque a galera diz, como que você vai profanar, né, o Moçambique? Mas o Moçambique é um ritmo, né, cara? Não é
uma coisa, um túmulo que vai ser formado, é cultura, né? Esse é o Tropicália, bate o pé menino, 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 uma nega na frente e um nego na cola, assim é que dançam os negros de Angola, uma nega na frente e um nego na cola, assim é que dançam os negros de Angola, esse é o Salve! então assim, meu, não interessa qual é o tambor, mas existe então. Aqui no Rio Grande do Sul, quer dizer, o Djalma Correia, meu, gravou todos os discos do Pleito Cleidir, antigamente. O Foguinho usava na Eger lá, no estúdio da Eger lá, que o... Da RGE, de LP, produtora de LP, a RGE. Um estúdio de 6 canais, depois de 8, 16 canais, assim, que tem técnicos maravilhosos aí, né? O Egon, né? E o filho dele tá lá no Rio de Janeiro, lá, fazendo um grande trabalho também, meu amigo. O que acontece, meu? Esses técnicos de som, o cara que gravava a Califórnia da Canção ao vivo, eles puderam gravar grandes percussionistas aqui. A cultura que não quis, né, maciaja muito. O samba sempre teve todos os instrumentos de samba. O nosso carnaval que se desenvolveu de uma forma um pouco diferente também. Nosso ritmo um pouco mais acelerado. Os caras tentaram baixar os andamentos. É uma velocidade louca, né? O gaúcho é um pouco mais arretado não sei se é por causa do frio, né? Que passou hoje, graças a Deus. Exatamente, né? Então, assim, ó, eu quero dizer que a cultura do Rio Grande do Sul é muito rica de ritmos. E na cultura do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem todos os ritmos, desde o tango, do candombe, milongon, milonga vaneira, chamarreta, rasguido doble. Olha quantos ritmos eu já falei aí. Eu precisaria de uma guitarra, de um violão aqui para tocar para vocês, para mostrar. Porque no tambor tem uma diferença. Por exemplo, eu tocar, por exemplo, uma milonga, por exemplo, uma milonga. Então, eu tenho tantos anos. Agora, se eu vou tocar um Potro Sem Dor, um veterano, uma música que é famosa aqui. Repique de malambo, ó. Aí várias músicas foram feitas nesse ritmo. Galopas, chamando de outro nome. Aires de Chacareira, Chamamé, Cumbatinho. Sabe? Músicas de festivais, enfim, esse instrumento esteve na história da música e teve proibido dentro dos meios mais tradicionais. E hoje ele voltou, né, a ocupar o seu lugar, assim como o supapo tem que ocupar o seu lugar, né, e os músicos têm que conhecer mais as culturas aqui do Rio Grande do Sul e não achar que tudo é só... né, porque teve também uma mudança aqui nos anos 90, final dos anos 90, 2000, por aí, 2000 e pouco, que chegaram os baianos, né? Com o timbal aqui, o Gil, o Loló e todos esses músicos aí maravilhosos da Bahia vieram para cá e começaram a usar o timbal em larga escala e hoje entrou para a vaneira e o sertanejo usa muito, né? O forró e tal, pegaram essa linguagem, né? Que foi desenvolvida aqui, experimentando da música gaúcha aqui nos bailes e tal. A gauchada, a princípio não se adaptou muito bem ao timbal e depois acabou o Brasil falando mais alto. E hoje o timbal já faz parte do set dos percussionistas, né, de baile, enfim. Né? Timbal que foi criado a partir do djembe, né? Que é um instrumento africano. Né? Tem um outro instrumento africano, que é esse aqui, que é muito antigo, que é o bongo. Que ele tem pele dos dois lados, ele é couro de vaca, é de Uganda. Esse é de Uganda. Tem que botar ele no fogo. É que tá muito frio no Rio Grande do Sul hoje. Você bota no fogo, daí ele esquenta, fica bem agudo, fica bem legal. Ele é um bisavô, né, desses aqui, né, do Ilu, né, desses
tambores, batuque que traz e que leva, nossos ancestrais protetores, e vai no seu povo da treva, caboclos, herês, orixás. Meus amores, não adianta você querer falar em tambor sem falar a origem deles e sua religiosidade. Não é uma questão, é uma questão de antropologia aí, não é uma questão de apologia à religião, né? É antropologia, né, na realidade. Porque quando a gente fala de tambor, a gente fala do homem, as suas estruturas, a história, ela vem através dessa relação com o tambor. Então o tambor dá muita humanidade. Quanto mais as pessoas tocarem tambor, e eu sou um facilitador, eu faço muitas rodas de tambor, terapia coletiva, né? A catarse, né? A imersão na roda de tambores é uma coisa que faz um bem para a humanidade, uma coisa doida. E eu tenho, graças a Deus, há muitos anos conquistado esse prazer de poder desfrutar junto de outras pessoas esse ambiente. Me lembra Naná Vasconcelos, cara. Naná Vasconcelos, Jacai o Cajá. Jacai o Cajá, Jacai o Cajá. Eu sempre, nunca mais esqueci disso, que eu vi isso aí lá nos anos 80. Jacai o Cajá me deu a frase vocês por noite. O Jacai o Cajá é o maior. O Cajá, Jacai o Cajá. Jacai o Cajá. O Cajá, Jacai o Cajá, Jacai o Cajá. Isso aqui ele acompanha qualquer ritmo. É o que nós fizemos antes, né? Sim, cara, vou mostrar pro pessoal aí. Exatamente. O Djalma Correia foi um cara, meu, que pesquisou a música do Brasil inteiro, veio aqui, levou o sopapo para a contemporânea, tentou fabricar a nível nacional, veio no Cabubu dos Tambores fazer o lançamento. É um percussionista que a pessoa não fala, muitos percussionistas mais jovens não conhecem, mas o Djalma Correia é um cara que chegava num palco, chega num palco ainda, eu acho que ele está vivo ainda, graças a Deus, e enche um palco de tambor assim, e sai tocando numa ponta, e quando tu vê, tu tá delirando, e já faz 2 horas que ele tá tocando, sabe? E ele consegue beber uma taça de champanhe no meio do solo, entre uma música e outra, porque os instrumentos falam, entendeu? Os tambores, se tu conhece a história de cada um, a sua técnica, tu não precisa ser o aço, uma cara que mais toca no planeta, mas se tu tiver respeito pelo tambor, tu conhecer a linguagem dele, em cada um tu tem um universo. Então quando tu larga aquilo, tu vai tocando nele, cada um tem o seu ritmo, tem a sua música, e daí tu fica rico, cara, a pessoa fica milionária. Meus alunos são milionários, cara, meus estudantes lá, minhas crianças lá da ilha, lá, um beijão lá, gurizada da Ilha dos Marinheiros lá. Essa pandemia nos afastou, mas nos afastou de corpo, não de alma, né? Então a gente está se preparando aí para voltar com tudo e poder se encontrar também, né? Com esses outros colegas maravilhosos músicos, né? Tem o berimbau também, que eu adoro, né? O berimbau através do mestre René, através do professor Edson de Oliveira, professor Guto, vários outros aí. Então, assim, ó, essa conexão que a gente deve manter como percussionista com o Brasil e a brasileiridade. Porque quando tu vai para o Uruguai, por exemplo, para Montevidéu, tu vai encontrar lá os caras que são do candombe e são da gauchada. Os do candombe, eles têm um conhecimento do candombe, das suas raízes africanas, suas influências. E nós aqui, que conhecimento como percussionistas nós temos, cara? O Ayrton Moreira, por exemplo, o nosso homenageado, foi um cara que... Patrono oficial. O que fez dele o diferencial quando ele estava lá fora, que ele chegou a tocar com o Miles Davis, meu, foi justamente a brasileiridade que ele tinha. Porque ele é de Curitiba, ele é da região ali do Paraná, meu. Então é a prova que o Paraná, ele levou queixada de burro, ele levou coisas do Nordeste, ele levou uma mala, meu. Tem uma história que a gente não tem tempo de contar aqui que é genial. Tu é um grande entusiasta dele, um pesquisador, né? O meu set de percussão até hoje... É Ayrton Moreira, né? Bota o burro pra lá e tal. Ele o Ayrton Moreira que
que me incentivou Tá de aniversário dia a usar 5 agora. outros timbres na percussão, junto com a bateria, entendeu? Eu comprei uma bateria, depois fui tirando as peças e quando eu vi virou uma percuteria. Fiquei só com o bumbo, a caixinha de 10 e o resto tudo é loucura, né? É a música por todos os lados, né? É assim o Ayrton Moreira é isso aí, cara. Sabe? E uma vez eu fiquei muito chateado, cara, com um baterista, um cara super fera de bateria, né? Um cara endorse e tudo aí. Não vou dizer nomes. Ele me levou num vídeo, pá, olha esse cara aqui, meu. Esse cara aqui dá pena dele. Me mostrou o Ayrton Moreira tocando bateria. Numa Modern Drum, ele foi fazer uma apresentação, aí montou uma bateria lá e tal. Mas o que o cara tava enxergando ali? Ele tava enxergando um momento num vídeo do Ayrton Moreira fazendo um solo de bateria. Sim. Mas, cara, o Ayrton Moreira, durante 17 anos, mano, ganhou o Grammy de músico extraordinário. Os caras criaram o quesito percussão por causa do Ayrton Moreira, entendeu? Ele só perdeu pro Naná Vasconcelos, que é outro gênio que chegou lá também. Entendeu? Então o que acontece, meu? Então não é porque o cara não faz 150 apoio, 200 polichinelo na bateria lá, ou que não faz o Moller, ou sei lá o que, outros rudimentos que eu acho maravilhosos, rudimentos que os bateristas chegaram e tu vai vendo, esses rudimentos todos podem ser aplicados na percussão. Os africanos usam a falta de preconceito total com técnica, para ter a própria técnica na linguagem musical dos tambores, né? Então, para te tocar um djembe, tu não chegar com uma técnica de conga, tu não vai conseguir tocar. O djembe é um instrumento diferente, a conga é diferente, o ilu é diferente, o bumbo negueiro é diferente, o sopapo é diferente, o berimbau tem um jeito de pegar, entendeu? Tem uma música. Então, essa que é a problemática, né, cara? Quando tu te defronta com a percussão, tu te defronta com um universo de humanidade muito extenso, é um oceano. Sim. Entendeu? E aí a pessoa pode até sentir, mas entender, compreender, vai ter que estudar bastante. Porque sentir é mais fácil. Porque quando tu faz uma roda de tambor, cara, tu pode botar surdo-mudo, tu pode botar um cara pode botar o Kiko Freitas, que é uma fera tocando, grandes feras, e pode botar caras assim que nunca tocaram. Numa roda de tambor, eles vão sair com um nível de felicidade exatamente igual. É verdade, isso é uma verdade. Exatamente, o nível de felicidade é lógico, porque cada um é a mesma coisa que do mar. Tu vai nadar, mano. Eu tenho amigo meu, cara, que se some fica 4, 5 horas nadando no oceano e se tchau, te nada com os golfinhos, cara. Eu vou até ali 2 metros e tô chamando salva-vida, tô apavorado. Eu morro de medo. Não vai ter arrebentação, né? Mas eu adoro ali, entendeu? Sim. Então, entendeu? É uma imersão. A percussão é isso. Então, ou tu entra e quer conhecer tudo, ou tu simplesmente toca. Teu prazer vai mudar quando tu conhecer o instrumento, né? Quando tu saber a origem. Então, no Rio Grande do Sul, a maioria dos percussionistas que eu conheço são muito estudiosos. Pegar Giovanni Berti, Tuti Rodrigues, toda essa gurizada, o Edinho, toda essa gurizada de Santa Maria, Sandro Cartier, pelo amor de Deus, Márcio Cabecinha, Bisonho, aí nem vou nem falar, é muita gente, entendeu? Marcelinho, Piquinês, bateristas que são percussionistas que são bateristas, né? Artistas, compositores como Serraria, que é estudioso de percussão do sopapo, que é uma grande crânio aí, nossa, das letras aí, que está nos ajudando, contribuindo com a parte, vamos dizer assim, de preocupação com a verdade dentro da história, né, e das letras aqui, que é o epistemicídio que fizeram com o índio e com o negro é muito sério aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa discriminação é latente, né? Na própria percussão a gente estava falando sobre isso. É, lógico. Eu, por exemplo, eu sou descendente de alemão e de italiano por parte de mãe, e o meu pai é uma mistura de português com sabe sei lá o quê, como todo brasileiro, misturado, mas eu tenho um olho verde. E eu, como antigamente, cara, eu sofri muito preconceito para aprender a tocar, porque disseram que eu não tocava. O mesmo preconceito ao contrário de qualquer negão tem que tocar. Entendeu? Tem caras, amigos meus que são negros, que são médicos, cara, que nunca sabem dar ritmo nem pra... Não gostam de samba, que gostam de outras coisas. Não tem obrigação de a isso, cultura né? dele... Só que quando ele chega na sociedade, a sociedade enxerga como ele. Tem que ser ritmista. Exatamente, e conforme o olho de cada sociedade. Então, a nossa sociedade tem que mudar o jeito de olhar, meu. Nós somos mestiços. O brasileiro, o latino-americano é mestiço. As raças puras já morreram há muitos séculos. Entendeu? Então, nós temos que ser justos. Nós temos que ter equilíbrio entre a humanidade de cada um.
Isso aqui nos torna humanos, cara. Eu queria dar um pouco a palavra pro Grande para ver o que o Grande fala aí, porque eu acho que eu já... O Nino também é um outro cara que é maravilhoso. Nós vamos... Esse instrumento aqui, por exemplo, tem em todo lado, né, meu? O agogô, né? Eu vou chamar o Newton Grande para fazer parte dessa festividade com a gente. A gente vai estar conectando, aguardando o Newton Grande, chamando o Newton Grande. O Grande, ele é percussionista, radialista e está com a gente aqui. Nosso amigo Newton Grande já está com a gente aqui. Newton, um abraço, seja muito bem-vindo ao Festival Som dos Tambores. Tá aparecendo eu? Tá aparecendo os dois aí, tá aparecendo. Como é que vai, Newton? E aí, muito obrigado pelo convite, Raoni. Já quero chegar saudando aí o Caio, né? O Caio Inácio pela criação, né, desse festival aí, realizando esse sonho aí. Eu acho que é fantástico os primeiros passos, né? E com muito trabalho, que a gente está acompanhando aí a preparação desse festival desde o começo. E agradecer também aí para a Beth, né? Para a Beth Vinil pelo carinho que tem nos dado aí, nos acompanhado durante a semana, né? Quero agradecer a ti, Raoni, pelo convite. Me sinto honrado por poder chegar aqui, poder contar um pouco da minha história, um pouco das coisas que a gente tem feito por aí e colocar em discussão aí, em questionamento, a vida do percussionista nesses novos momentos aí que a gente está vivendo, né? E no aspecto de recolocar a percussão dentro do devido lugar que ela merece no Brasil, né? Que é, como o Marcelo bem falou, aí é um país que abrange todo o planeta. Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul essa história fantástica dos tambores que ele bem esclareceu, né? Colocou aí, principalmente através dessa chegada do legueiro aqui, na década de 50 já, depois de 70, e antes disso, já nas charqueadas, aí, a gente tendo a vida em função dos tambores, né? Dos tambores que hoje são retomados. Antes que eu me esqueça, eu quero fazer um grande salve assim, para um projeto fantástico, que é a Tamborada, do Caco Xavier, lá do Laranjal, e hoje de manhã a gente teve um programa bacana com ele das 10 ao meio-dia na rádio da Fábrica de Gaiteiros, né, que eu trabalho, e Rádio onde justamente... Radiofábricadegaiteiros.net, né? Exatamente. E onde é... Fabricadegaiteiros.net, pessoal. Lá é muito bom o programa Barra Cult do Newton Grande. Ele traz só música boa, o dito lado B, mas é o lado bom, B de bom, né? E esse programa de hoje... Esse programa que trazia essa linha de música também, música da África, essa world music, essa sonoridade tradicional, né? Exatamente. E esse programa que a gente tem aos domingos, que eu estava comentando hoje do Caco, ele é um programa ao vivo, né? Que originalmente ele é um programa de auditório, que agora a gente tirou ele do aspecto presencial, mas ele continua tendo um bom público assim, no mundo inteiro. E só para finalizar o aspecto da valorização do tambor, né? É muito legal que o Caio tenha trazido toda essa discussão e e ter aberto esse leque, né? Onde eu estava vendo fantásticos tambores de Tocantins, né? As assinaturas, os tambores de crioula, se falou dos tambores de Minas, né? Que tem algum formato físico parecido com nossos tambores de Moçambique, aqui os tambores do Cacumbi também, né? E que o Brasil tem esse universo fantástico que eu não creio que exista em outro lugar do planeta, a reunião de percussão, de um universo percussivo como nós temos no Brasil. Porque nós temos assim
uma colonização japonesa, e temos o taiko, por exemplo, né, que a gente ainda não viu, mas ele está inserido, né? A gente tem a cultura árabe, né, com os derbaques e pandeirões e pandeirolas, né? O Marcelo é interessante, o Marcelo me lembra muito a casa do Robertinho Silva, porque a casa do Robertinho Silva, ele tem quase 5... O Robertinho é mestre de nós todos, cara. O Robertinho Silva tem quase 5.000 instrumentos cadastrados de percussão no mundo, né? Então, isso é o que é o bacana, isso que é o interessante. E esse universo percussivo é o que eu procuro, por exemplo, trazer dentro desse programa que eu tenho às quartas-feiras na Rádio Fábrica de Gaiteiros, que é das 20 às 22 horas, das 8 da noite até às 10 da noite. E trazer composições, músicas, arranjos, basicamente brasileiros, onde a gente tenha esses acentos diferenciados de percussão, de arranjos e tal, né? Obviamente que é o lado B, porque a gente tem hoje certamente aí um comércio, né? Uma pasteurização de comércio de música, onde a gente não tem muitas variantes, não é? Antes da gente aqui estava o pessoal do Rio de Janeiro, e a gente tem ali, por exemplo, em Niterói, né, o Martim da Vila é um grande incentivador do maculelê, né, por exemplo. Então, temos tudo isso. Quero mandar um abraço para o Carlinhos Ribeiro, lá de Ribeiro, está aí na área, baita música, lá de Santa Catarina, né? Grande parceiro. É o Carlinhos, né? Carlinhos, abraço, Carlinhos. Porto Belo. Porto Belo. Tivemos o prazer de dividir palco já. Eu e o Carlinhos fizemos um curso muito bacana com uma galera de Brasília, que na época chamava Patubatê. E ali era justamente uma coisa que remetia lá para a escola do Hermeto, né? Trabalhar com sucata, trabalhar com o que seria colocado no lixo. E eu e o Carlinhos tivemos esse prazer de conviver alguns dias ali fazendo esse exercício, né? Isso é importante, Grande, essa união, e é como tu disse na tua fala, esse trabalho que o Caio Inácio, a Beth Vinil, os coordenadores e também os percussionistas, como o Pimentel, como tu, a qual eu agradeço demais e me sinto honrado de ter vocês nisso, de propagar e de se unir nesse momento, ou em qualquer momento que seja. Trazer a percussão para um patamar de união e de fomentação. Assistir desde ontem as lives do Festival Som dos Tambores, indo do Tocantins ao Maranhão com o mestre Luiz Cláudio, ver a grandiosidade dessa nossa música, a gente vê que não há necessidade de ideologia, religião, não há necessidade de nenhum tipo de vínculo que não seja, como eu estava falando com o Pimentel, como o Pimentel falou há pouco, de quando a gente sai de uma roda de tambores. Quando a gente ouve música, a gente sai com uma felicidade sem tamanho. E nesse momento, mais do que nunca, isso é necessário. É importante e vai fazer uma base para o recomeço. Quer queira, quer não, a gente vai ter que recomeçar a vida a partir de agora, né? Uma coisa que vou aproveitar o teu gancho aí, e que eu e o Marcelo, logo que, acho que no segundo mês de quarentena, aí, de retiro, né, obrigatório, a gente estava conversando, que é justamente o seguinte: historicamente, a percussão, de um modo geral, ela sempre foi em grupo, né? Então você entrava para fazer um trabalho num estúdio, você levava 4, 6 percussionistas para dentro do estúdio e com variantes de instrumentos, de técnicas. Num determinado... E isso foi para as bandas de baile, as orquestras que nós tivemos, época dos cassinos e tal e tal. E isso veio até os anos 70, 80, com os grupos de baile, vamos dizer assim, os grupos de seresta, onde você tinha um pandeiro, tinha um AG, né? Tinha uma timba, que na verdade
seria um repique hoje, só que no mesmo formato do timbal, né? Então a gente tinha cubana, a cubana, que a gente via muito seguido e que hoje não se vê mais, né? Muito pouco se vê. Então isso tudo ia para cima do palco. O que nós verificamos hoje? Claro que na medida em que eu sou, por exemplo, um músico autodidata, os contatos que eu tive com mestres, com grandes mestres, foram em oficinas, com o Hermeto, com o Naná, com a turma do Acti, né? E as trocas de palco. O Acti de Minas, né? E aí, que nem o Pedro falou, né? Aí o Trio Mocotó, né? Que a gente tem lá o Zé fazendo timbatera. A timbatera, ela é antecessora da percuteria. A timbatera que o Trio Mocotó fazia, né? Então temos muito esses acentos aí. E num determinado momento, pelos conhecimentos, para não perder o fio da meada, pelos conhecimentos que começou a se adquirir, né? Na medida em que nós começamos a receber informações de todo o universo percussivo do mundo inteiro, nós começamos a agregar isso tudo no nosso set de percussão. Então as pessoas, quero aprender a tocar percussão. Eu digo, tu tem um bom espaço dentro de casa? Né? Tem uma sala? Porque quando se entra nesse universo percussivo, automaticamente, na medida em que a gente vai absorvendo conhecimento, você vai querer agregar esses instrumentos que você vai conhecendo. Então você cria um grande set. O que acontece nesse momento? O cachê vai ter que reduzir. Vamos diminuir a logística. Então tira a percussão. Né? A gente tem aí os MDs fazendo essa parte. Tira... Né? E nesse momento, onde a gente caiu dentro dessa quarentena, e que há necessidade da gente exteriorizar, exportar o trabalho que é feito dentro de casa, porque nós estamos dentro de casa, a gente cai num grande problema, que é a infraestrutura tecnológica para um percussionista gravar dentro de casa, porque nem todos têm o estúdio, né? Gravar dentro de casa para devolver, para entregar um trabalho com bastante qualidade para quem pede. E isso é uma atenção que todos os percussionistas vão ter que ter a partir desse momento. Essa é uma luz amarela de alerta que se acende para que tenhamos essa atenção voltada para o percussionista. O percussionista se armar tecnologicamente para poder entregar o seu trabalho com qualidade para as pessoas que esperam isso de ti. Né? Em determinado momento eu fui fazer um show, na verdade abrir o show do Lenine, e aí pediram um rider de palco. Essa história eu te contei uma vez, né? E aí pediram o meu rider de palco. Dentro do grupo que eu estava trabalhando, havia necessidade de eu ter 6 canais. Porque o set de percussão que eu havia montado necessitava disso, eu não estava ali fazendo algo gigantesco, né? E precisava realmente, porque eu precisava trabalhar com alguns aspectos de sonoridade estéreo, com efeito, sem efeito e tal. Bom, quando eu cheguei lá, sabe que percussionista, se tu chama o Marcelo, quando ele tinha uma Kombi, a gente chamava ele para dar uma canja, ele levava uma Kombi carregada. O percussionista, ele gosta de carregar bastante coisa. O Naná Vasconcelos me disse uma grande coisa na última vez que a gente se encontrou, lá em Santa Catarina, que ele disse, grande, a gente só carrega para o palco o que precisa. Né? Porque eu questionei para ele que ele estava só com uma conga em cima do palco, não tinha um duo, um trio, né? E eu cheguei lá com um set enorme e o cara da produção chegou e disse, o negócio é o seguinte, cara, só tem 3 canais para ti. 6? Tem a metade do que eu pedi? Tá bem. Então, o que eu tive? Eu tive que refazer o meu set, né? Reescrever o repertório do show e, então, a partir daí, conhecendo as sonoridades que eu precisava, efeitos, se eu te chamar fazer efeito de chuva, eu preciso de um tipo de microfone, né? Se eu preciso de um tambor, eu preciso outro. Então readequei
E aí decidi uma coisa, eu não vou mais passar perrengue por causa disso. Me preparei, né, direcionei uma parte do meu cachê e adquiri um equipamento para que, quando eu chegasse nos lugares, quantos canais você quer? Eu digo, tá ótimo. Ou 2, se tiver 2, maravilha, se não tiver um só, tá bom, manda daqui o sinal da minha mesa para lá, meus microfones estão aqui, tá. Mas isso é uma exceção. O que nós vivemos hoje, a realidade no Brasil, né, e não é só no Brasil, eu creio que no mundo inteiro, não é isso. Não é todo percussionista que tem todo o seu equipamento, que tem todos os microfones que ele realmente necessita, porque são diferenciados. Então, o questionamento que eu coloco hoje, e vou aproveitar esse meu curto espaço de tempo aqui, é justamente para provocar essa discussão, que os percussionistas tenham essa atenção com o seu valor, né, que procurem, na medida do possível, e que deem a atenção para que se armem, né, se utilizem da tecnologia possível, estudem as possibilidades de equalização, possibilidades de microfonação, esse material já existe hoje, para que eles, no momento que precisarem, quando forem solicitados, eles tenham uma qualidade bacana para entregar para quem os contrata. E mais uma vez, ver que é fantástica essa união, né? Esse festival veio justamente demonstrar que a força do tambor nesse país continental que é o Brasil, né? E o grande respeito que deva existir entre os músicos, entre os percussionistas, porque essa fé do tambor, ela transcende qualquer fronteira, né? Ela transcende qualquer posicionamento sociopolítico. Essa universalidade de relação de percussão, ela é entendida pelos percussionistas. Só o grande tesão de você estar dentro de um grupo de percussão, dentro de uma bateria de escola de samba, dentro de um grupo percussivo de maracatu, né? Dentro de um grupo de tambores de Moçambique, dentro dos tambores de coco, dentro dos tambores de Minas, a energia que é circulada dentro desse aspecto, só o percussionista sente, né? O público, ele se arrepia na Marquês do Sapucaí, mas ele se arrepia muito menos do que o ritmista, o percussionista que está lá dentro, né? Então, é justamente por isso. Então, mais uma vez, parabéns aí ao Caio. Muito obrigado, sim, pela grande possibilidade de a gente estar aqui discutindo isso, colocando essa energia toda aqui. E eu espero que, para o próximo festival, aí, o nosso universo percussivo esteja muito maior e que a gente passe o ano inteiro fazendo o Festival Som dos Tambores, né? Estaremos, sim, grande. A partir de segunda começam as homenagens ao Ayrton Moreira. Vou mostrar aqui, ó. Aí, ó, olha aí. Ó. Em 1900... eu te falei que eu sou autodidata, né? Então, num determinado momento, eu comecei tocando música nativista, bumbo legueiro e tal. E num determinado momento, fui convidado para participar de um grupo fusion de jazz instrumental. E eu digo, cara, eu preciso entender melhor esse universo. O que eles estão me pedindo, né? E aí entrei numa loja, em 93, e comprei esse vídeo. Que é um VHS? É um VHS. É um VHS. Cassete. Olha só, isso é raridade. Vintage. Foi o primeiro vídeo. Ó. E o VHS, para quem não conhece, para quem tem menos de 20 anos, isso é um VHS. E eu vou te dizer uma coisa, cara, isso funciona, tá? O meu vídeo aqui funciona. Então, eu tenho aqui algumas videoaulas, vamos dizer assim. E o Ayrton Moreira foi um cara que, como bem o Marcelo falou, o Ayrton Moreira, ele mudou a perspectiva de percussão. Porque, por exemplo, nesse vídeo aqui, o Ayrton Moreira tem uma gama harmônica de cowbells e agogôs em cima de uma mesa, em cima de uma toalha. E aí eu comecei a identificar, claro,
tem sonoridade. E isso encaixa com a harmonia de bateria, isso encaixa com o piano, isso encaixa com o teclado. E uma das grandes dificuldades, e isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar bastante ainda, é conseguir um baterista, que eu particularmente adoro tocar com um baterista, né? A gente consiga um baterista que entenda o universo percussivo, que saiba tocar com percussão, né? O Marcelo toca muito percuteria, né? Eu gosto muito de percussão e bateria, né? A percuteria, num determinado momento, ela vai deixar alguma notação um pouquinho fora ou outra, né? Eu, por exemplo, gostaria de tocar, o Marcelo também, com 5 percussionistas no palco, cada um fazendo uma linha, não é? Um dos grandes baratos da minha vida como músico foi quando eu fui convidado para tocar numa orquestra popular, né? Com violino, violoncelo e tal e tal. E aí eu levei para esse palco, para esse momento da minha vida, o que eu havia aprendido com um regente que era meu vizinho, quando eu morava em Porto Alegre. Que esse cara, você tem que enxergar a música. Fecha os olhos e enxerga a música. Ela tem que passar diante dos teus olhos fechados e você identificar o que é o violino, o que é o violoncelo, onde é que entra o arranjo de piano. E aí comecei a me entender como um músico gentil, né? A gentileza em cima de um palco. Né? Às vezes a gente vê nos grupos aí onde impera o passarinho, né? O músico passarinho, o músico solo do tempo todo. E quando a gente tem um grupo harmônico, um grupo gentil um com o outro, é maravilhoso. Já está aqui nos assistindo aqui, antes de ser meu patrão, meu chefe, Borghetti, Renato Borghetti, Borghettinho, que eu considero um dos músicos mais gentis que eu conheço de todo o planeta. Entendeu? Porque ele tem um ouvido que escuta quem está tocando com ele, a generosidade dele de colocar a arte dele junto com os demais que estão com ele, independente de ser uma grande estrela instrumental. Ele faz isso com os alunos do projeto Fábrica de Gaiteiros, por exemplo. Vamos tocar com as crianças? Vamos, a gentileza de estar com as crianças, né? Então, acho que isso é a grande verdade, né? Isso é o que a gente precisa trabalhar. Newton, aqui me avisou que vai cair em 20 segundos. Nós nos passamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Demais aqui, meu amigo. Agradeço ao Pimentel, ao Festival Som dos Tambores, a todos vocês que assistiram. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Ainda tem mais um pouco de festival. Um abraço a todos.